YouTube. Quero agradecer a presença das assessorias e da Procuradoria aqui da nossa CPI. Antes de iniciar aqui na pauta, eu só quero, oficialmente, como a gente havia divulgado, inclusive para a imprensa, da presença do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, eu quero justificar aqui a ausência dele, porque ele se encontra na Bahia, se prontificou a participar. Quero, de maneira explícita aqui, do Roberto Jefferson para o final da CPI e que pudéssemos avançar com os empresários, com os deputados. O senhor está me ouvindo, presidente? Com os empresários e os outros que nós aprovamos. Avançado nem com empresários, nem com os deputados, políticos e assessores. Portanto, me parece até meio natural que a gente faça a ampliação do tempo. Eu vou até pegar aqui para poder confirmar as datas, para vocês terem noção, mas eu vou sugerir, se a gente aceitar que a gente tenha mais de uma sessão na próxima semana em conseguindo ter um político e empresário, da minha parte não teria problema, deputado Paulo. Senhor presidente, só uma questão. Se houver a ampliação do prazo, acho que fica mais tranquilo, porque me parece que a CPI teria como prazo final agora outubro. Se eu não estiver enganado, o senhor me corrija. Exatamente, deputado Paulo. 7/10 sem prorrogação e 7/12 com prorrogação. Então, se prorrogarmos, a gente ganharia um tempo maior, com mais facilidade. Quando eu sugeri deixar o deputado Roberto Jefferson para o final, era pensando no 7/10. Nós temos menos de um mês e nós estamos entrando num período em que vários partidos ainda fazem convenções até o dia 16 e imediatamente entramos num período pré-eleitoral, em que alguns terão dificuldade, os nossos convidados, os deputados. Então, por isso que eu fiz essa sugestão. Agora, como tem o pedido do deputado Edmir Chedi de ampliar por mais 3 meses, isso nos daria uma folga. Eu só tenho dúvida, deputado, se a gente vai conseguir fazer 2 reuniões por semana diante dessas 2 observações que eu fiz. Mas, se houver o compromisso de todo mundo, por exemplo, eu li no grupo que talvez o deputado Arthur Duval tivesse problema nesse horário. Mas eu estou vendo que o deputado está aqui. Quero aproveitar, então, para registrar aqui a presença do deputado Arthur Duval, agradecer pela presença conosco. Enfim, eu compreendo aí a questão. Só para deixar claro, o deputado Edmir ainda não apresentou a prorrogação. Ele sugeriu, inclusive, que possam assinar todos os membros para mostrar a importância que tem a CPI, que nós precisamos de mais prazo, e é regimental. Portanto, eu acredito que ele tenha sugerido a ampliação para que todo mundo possa assinar junto. Então, eu vou só pedir que na próxima quinta, como ficou confirmado com o deputado Roberto Jefferson, acho que seria deselegante desmarcar novamente aqui. Então, aí depois, nas próximas, eu confesso que estou tendo dificuldade, já compartilhei com Vossas Excelências, de confirmar outro representante do mundo da política. A deputada Marina Silva, até mesmo, a gente não está entrando aqui no requerimento, mas já quero antecipar que a deputada Marina Silva oficialmente comunicou a presidência dessa CPI, e eu compartilhei com vocês, que ela pediu para participar por escrito. Da mesma forma, e a gente fez uma conversa de bastidores aqui, a deputada Janaína Pascoal parece que se prontificou da mesma forma que nós fizemos com os empresários, deputado Paulo. A gente vai encaminhar as perguntas e se a gente se sentir satisfeito com as respostas que foram encaminhadas, a gente segue a vida e não precisa mais ouvir a ex-ministra Marina Silva. Caso contrário, a gente insiste na presença dela aqui por videoconferência conosco também. Mas eu penso que é isso. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Sargento Neri. Presidente, na quinta-feira só vem o Roberto Jefferson, a gente não consegue colocar outro convidado. Acho que na quinta-feira nós poderíamos esgotar aí o tempo com 2, 3 convidados. Eu sei que vai cansar um pouco os deputados, mas adiantaria também aí os trabalhos no sentido de receber os convidados, né? Quanto à ampliação para 2 dias
eu não vejo problema. Acho que o único dia que cria um grande problema para a maioria é a sexta-feira, né? Mas eu não vejo problema de fazer 2 dias. Todas as quintas-feiras estarei aqui nesse horário para dar quórum. Então, não sei se o senhor consegue. E a Marina Silva, eu acho que é imprescindível para ela participar da CPI, até porque ela pode participar de qualquer local, né? Online, não é presencial. Até porque teve, segundo relatos até da imprensa, ela sofreu ataques, né, de falsas notícias. Então, eu vejo que seria muito bom para a CPI recebê-la e para que a gente pudesse fazer os questionamentos. Isso é o meu ver. Eu entendo. Com relação a ter mais de uma oitiva no mesmo dia, a gente já fez isso aqui. Ficou um pouco cansativo, né? Vocês vão lembrar que nós fomos até as 3 da tarde, começamos às 10, vai ficando né? Um pouco cansativo, mas para mim também não teria problema. A questão, eu confesso para todos, é assim, não está sendo fácil confirmar a presença de um convidado, em especial os políticos, por vários motivos que já foram elencados aqui. Então, assim, a gente pode marcar mais de um para a próxima quinta. O problema é que eu preciso tentar fazer contatos quase no campo de vista pessoal aí para poder confirmar a presença. Quem me ajudou nesse último caso agora foi o deputado Douglas, inclusive, que fez contato com o deputado Roberto Jefferson, aí depois me passou o telefone, eu mantive contato com ele, expliquei para ele qual era o objetivo, e aí ele se prontificou a participar. No caso da Marina Silva, eu falei com a deputada Marina Elô também. Então, assim, os demais do mundo da política estão no mandato, né? Estão todos no mandato de deputado federal. Então, acho que isso pode dificultar um pouco a vinda deles aqui, mas eu tenho mantido contato. Se eu conseguir até quinta-feira ter mais um e ter a liberação de vocês, eu posso tentar pautar 2 convidados para a próxima. Então, o problema não é nem só de ouvir 2 no mesmo dia, é de ter a confirmação deles presentes conosco. No caso do requerimento do pedido da Marina Silva, eu até peço que a deputada Janaína, que foi a autora do requerimento, que ela possa, assim, né, se manifestar a esse respeito. Nós conversamos nos bastidores aqui. A ideia, penso eu, que é criar uma analogia ao que foi feito no caso dos empresários, mas eu vou passar a palavra à deputada Janaína Pascoal, que foi quem fez quem é a autora do requerimento, convidando a ex-ministra Marina Silva para participar conosco aqui. Presidente, o depoimento é sempre mais rico quando presencial, oral, do que por escrito, né? Sempre mais rico. Vide a nossa audiência da semana passada. Acho que o encontro mais importante da nossa CPI foi com o deputado federal Alexandre Leite. Eu ia falar Alexandre Dias. Alexandre Leite, na semana passada, né? Nós obtivemos informações que nem eu que fiz o requerimento imaginava que nós conseguiríamos. Então, sempre melhor a oitiva. Eu disse que faria por escrito para, vamos dizer assim, auxiliar os trabalhos, mas eu senti que, por exemplo, o relator gostaria de ter a oitiva da ex-ministra, deputado Chedi também. Nesse contexto, eu indago Vossa Excelência se seria possível que a CPI fizesse um contato com a ex-ministra para saber se, por exemplo, com essa prorrogação dos trabalhos, ela não aceitaria participar de uma reunião no final de setembro, no início de outubro, quando terminarem as convenções. Não. Tá. Porque como tem 2 colegas que gostariam da oitiva, eu também prefiro, né? Se todo mundo disser, não, vamos fazer por escrito, eu faço, eu não vou me opor. Mas, assim, talvez fosse o caso de consultá-la, a gente agendar um pouco mais adiante. Eu posso fazer contato com ela. Pela ordem, senhor presidente. Já passa a palavra, deputado Paulo. Eu posso consultá-la. De fato, assim, é uma novidade aí ter essa extensão. A gente pode explicar isso para ela. Agora, a gente vai percebendo também que a gente vai esticando e deixando para depois, e as coisas vão ficando, e depois a gente acaba não conseguindo. Mas se todo mundo concordar, se for dessa maneira que a maioria, eu estou aqui para poder, assim, tentar conciliar a pauta, tentar conciliar os interesses e tentar criar um calendário aqui, mas eu estou à disposição para poder ajudar. Quero ouvir a sugestão do deputado Paulo Fiorilo, que já passou por uma situação semelhante aí também.
Não, eu queria fazer aqui, senhor presidente, uma ponderação ao sargento Nery, eu não sei se é o Ademir Chedi, mas assim, a ex-senadora enviou uma carta, fez uma solicitação, e me parece que ela aparentemente não tem um problema de tempo. Ela tem uma outra concepção e não acha que contribuiria, pelo que eu li do texto que vocês receberam. Então, eu faria a seguinte sugestão, presidente. Deputada Marina, vamos encaminhar as perguntas, eu até me disponho a fazê-las também perguntas, e a gente avalia. Se o deputado Sargento Nery achar que é mesmo assim, depois das respostas é necessário, a gente vai ter a prorrogação, a gente faz o gesto de fazer a segunda consulta, porque eu confesso, assim, parece ser uma coisa meio indelicada, inclusive com ela, de falar, não, a gente queria que você viesse. Eu acho que a gente podia aceitar o pedido dela e depois, se houver a prorrogação, a gente avalia, até porque não é, na minha opinião, o centro, o eixo. Na minha opinião, pode ser como disse a deputada Janaína. A gente atirou na andorinha e acertou o gavião, né? Então, eu faria, se tiver acordo, claro, com o deputado Sargento Nery, esse encaminhamento para fazer um gesto para a senadora Marina Silva. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Nery. Presidente, Paulo Fiorilo, todo respeito, é um grande amigo, um grande deputado, mas eu vejo a necessidade realmente de tentar trazê-la à CPI. E nós estamos falando da eleição de 2018, né? E ela foi um alvo. Eu não sei se isso atingiu aqui o estado de São Paulo. Como ela foi candidata a nível nacional, provavelmente ela tenha tido problema aqui a nível estadual. Então, eu vejo que a ex-deputada, né, Marina Silva, é imprescindível para que a gente possa estar perguntando para ela ao vivo, conversando, vendo qual que é a sensação, quais os prejuízos que ela teve. Então, eu insisto aí na presença dela, até para que a gente possa ter um relato de uma pessoa que realmente sofreu na carne esses ataques, né, segundo ela, porque eu estou tirando base por uma entrevista que eu vi dela, né, para um noticiário, e eu acho que é uma pessoa que pode nos trazer o que uma fake news pode dar de resultado ruim para um candidato, né, independente de qual esfera. Então, por isso que eu estou insistindo que o senhor faça a gentileza de fazer o convite, e o senhor poderia até colocar para ela que deixe aberta a data para ela, né? Se for o problema, se a gente tiver que fazer a CPI numa terça, numa quarta, numa quinta, até numa sexta, para ouvi-la, eu não sei os demais, mas eu estaria à disposição, porque eu acho que é uma pessoa realmente chave para essa CPI. Igual o deputado federal Leite, que esteve, Alexandre Leite, né, esteve conosco aí na última, nos deu dados muito importantes para a nossa CPI. E eu estou já montando o relatório, já está quase totalizado, né, dentro daquilo que nós já temos, e eu estava lendo o relatório, estava estudando ele, e eu vejo que nós precisamos hoje de um ator que realmente sofreu isso. E pelo que eu vi no noticiário, se eu não estiver enganado, os outros deputados me corrigem se eu estiver, ela foi uma das pessoas que sofreu esse ataque. É por isso que eu insisto aí que o senhor faça esse pedido. Veja, eu, como disse aqui, né, eu estou aqui para tentar conciliar os interesses da maioria que compõe essa comissão. O deputado Paulo fez uma ponderação, uma coisa não exclui a outra. Se ela encaminhar as respostas por escrito, por exemplo, deputado Nery, ela não precisa deixar de participar, ela só pode, de repente, adiantar algumas coisas, e se isso for suficiente, a gente segue a vida, caso contrário, ela depois vem, aí eu posso, inclusive, colocar isso, na resposta que eu farei a ela, eu posso, inclusive, deixar isso bem claro, que as respostas que ela encaminhar para a CPI não excluem a participação dela, se esse grupo entender
que é importante. Agora, de verdade, assim como foi no outro caso da semana passada, nós discutimos algo muito parecido com isso. Na verdade, a mesma coisa do que isso, que foi um empresário que pediu para poder participar por escrito. E aí, no caso, como foi o deputado Paulo Fiorilo, que foi o autor daquele requerimento, ele autorizou, vamos dizer assim, o encaminhamento das perguntas. Então, na verdade, assim, eu estou aqui, mas nesse caso, a autoria do requerimento é da deputada Janaína Pascoal. E aí, assim, eu vou ouvi-la para ver o que ela pretende fazer. Se ela aceita que ela encaminhe por escrito e aí a gente não exclua a participação dela presencial, né, ou por videoconferência nesse caso, ou se ela quer insistir na presença dela aqui na CPI, e aí a gente dá a liberdade para ela de eventualmente ter uma data e tal. Aí eu vou passar a palavra à deputada Janaína e quero entrar na pauta na sequência. Obrigada, presidente. Presidente, eu acredito que até em atenção ao relator, né, que depois da presidência é o posto mais importante numa CPI, eu peço a Vossa Excelência que consulte a ex-ministra sobre a possibilidade dela indicar uma data, claro, preferencialmente às quintas, que foi o dia acertado, ajustado entre os membros, mas que ela indicasse uma data até 12 de dezembro. Eu acho que nós precisamos, sim, prorrogar o prazo dos nossos trabalhos, e nós nos adaptaremos à agenda dela. Como ela disse textualmente que o problema eram as convenções, eu entendi que ela não gostaria aqui de se expor politicamente, já vista esse momento que todos atravessam. Eu peço a Vossa Excelência, então, em respeito ao relator, que consulte a ex-ministra, e aí nós reavaliamos na semana que vem, pode ser? Vamos lá, vamos dar sequência. Vossa Excelência é a autora do requerimento, então a gente segue dessa maneira. Eu, gentilmente, vou respondê-la e pedir que ela possa, ao longo desse tempo, ela possa apresentar uma data, que ela possa participar e tal. E aí vou pedir também, já que há um consenso, pelo menos muito claro para mim, de ampliação do prazo da CPI, para que a gente possa, inclusive, demonstrar para ela que nós vamos avançar na questão do tempo da CPI. Então, dessa forma, em relação a esse assunto, está esgotado, né? Passaremos à pauta de hoje. Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Só uma informação anterior à pauta. Nós fizemos, na reunião passada, um questionamento sobre os pedidos que foram feitos para o TJ e para o... Eu não sei se tinha mais um, não me lembro. O senhor tem notícias desses pedidos? Alguém retornou? Positivo, deputado Paulo Fiorilo. O Tribunal de Justiça chegou ontem para a gente e a gente só está finalizando aqui a organização desses documentos e aí possivelmente amanhã já vai estar à disposição de todos e com certeza na segunda-feira em especial já está pronto para todo mundo ter acesso aos documentos do Tribunal de Justiça também. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Dessa forma, vamos passar. Parece que nós estamos tendo um problema aqui só com relação à transmissão. Não sei se a assessoria quer me informar em relação a isso, mas no YouTube está passando, o programa está na TV Alesp, mas nós estamos ao vivo pelo YouTube, só para esclarecimento de todos. Vamos lá, então. A pauta de hoje, o item 1, requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requerimento 67 de 2020, que requer, nos termos regimentais, que sejam convidados os ex-ministros do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, a representante da agência Lajoy, senhora Joyce Moreira Falete, e o representante da empresa Biconnect, senhor Rodrigo Kelles, a fim de comparecerem perante essa CPI para prestação das informações de que dispõem. Estamos em discussão em relação... Pela ordem, presidente. Com a palavra, a autora do requerimento. Eu gostaria de explicar, não só a oportunidade do requerimento, mas também a importância, até para a preservação dos trabalhos da CPI. No que tange à oportunidade, esse requerimento diz respeito a um senhor que foi candidato ao governo do Estado de São Paulo.
E houve várias notícias de que teria ocorrido uma corrente de divulgação de fake news, inclusive com contratação de agências, pelo Twitter. Então, eu penso que, diferentemente de outros tantos requerimentos que foram feitos e aprovados, todos focados na eleição federal, este tem a ver com a eleição estadual, né? Então, eu entendo que a oportunidade ela é clara. E a importância desse requerimento para os trabalhos da CPI é a seguinte: na origem, esse pleito foi feito aberto em 3 ou 4 pleitos pelo deputado Douglas Garcia. E houve aquela situação toda, a Procuradoria foi consultada, deu um parecer de que o deputado Douglas não teria, assim, um direito líquido e certo a fazer e ter esses requerimentos apreciados, que seria soberania, né, da CPI deliberar ou não os requerimentos. Houve uma votação prévia e, contra meu voto, a maioria decidiu que os requerimentos não seriam apreciados. Na sequência, o deputado Douglas fez um pedido lá na presidência, isso está em debates, Vossa Excelência acompanha melhor do que eu. O que eu fiz? Eu analisei o mérito dos requerimentos do deputado Douglas, selecionei aqueles que têm a ver com o objeto da CPI e reapresentei como meu, entende? Eu só deixei de fora, daqueles requerimentos feitos pelo deputado, um que dizia respeito a assessores da casa, porque eu tento seguir a mesma regra, né, no que concerne a gregos e troianos. Eu votei contra ouvir assessores do deputado Douglas, com exceção do chefe de gabinete, que tem vida própria, e votei contra, na verdade, não apresentei o requerimento do deputado Douglas, que diz respeito a uma assessora de uma das bancadas da casa, não quero nem fazer, acho que não vem ao caso. Então, eu chamo atenção para a importância desse requerimento, né? E já antecipo aqui que, obviamente, votarei favoravelmente. Eu estava mutado, desculpa. O deputado Paulo Fiorilo pediu para discutir? Eu ouvi a deputada, pela ordem, senhor presidente, eu ouvi a deputada Janaína, e ela usou aqui a informação que não está no requerimento. Eu queria só perguntar para a deputada se foi um lapso ou se, de fato, o objeto é outro. Porque a senhora fala de divulgação de fake news, e o pedido feito anteriormente, posso ter me equivocado, fala de um problema com o Twitter que tinha a ver com outro objeto. Eu só queria perguntar para a senhora se a situação que motiva é a denúncia que tem um outro objeto ou é esse que a senhora relatou aqui e não está no requerimento? Olha, posso falar, presidente? Pode falar, sim. Pode falar, está em discussão. A análise da nossa CPI, e assim, é interessante, toda vez que diz respeito a outras pessoas, o deputado quer ampliar. Quando diz respeito a um integrante do PT, ele quer fechar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu lembro sempre que no início dos nossos trabalhos, o PSOL e o PT falaram sobre disparos em massa por WhatsApp, sobre o uso de poder econômico na interferência na eleição, sobre financiamento, disseram que nós ouviríamos as empresas. Então, nesse contexto amplo, nós temos várias notícias jornalísticas, e eu confesso que eu não conhecia essas notícias, pude conhecê-las lendo os requerimentos do deputado Douglas, de que houve esse uso abusivo, né, de poder econômico mediante a contratação de empresas para a utilização do Twitter. Se houve perfis falsos, se houve montagens, essa é a análise que eu quero fazer mediante a oitiva das pessoas que foram indicadas. Em regra, quando há essas contratações, é para induzir as pessoas a erro. Muitos candidatos do PT, em 2018,
praticaram uma fake news gigantesca ao anunciar, inclusive, que Lula era candidato. Antes do Haddad assumir a candidatura, houve disparos de mensagens no país inteiro como se Lula fosse o candidato. E, obviamente, isso gera uma consequência na eleição. Então, o que eu estou querendo é apurar no que constituiu essa campanha contratada do Twitter, né, mediante essas empresas que eu quero ouvir e quero ouvir também o candidato. Agora, direito do deputado votar a favor ou contra, né? Até me chamou muita atenção que a semana passada, depois de contestar requerimento meu, de oficiar órgão do poder, do governo do Estado, para falar das publicidades e dos gastos milionários com publicidades, e aí, de alguma maneira, blindar o PSDB, votou favorável ao requerimento da deputada Mônica, que era para pedir as mesmas informações do governo Bolsonaro. Então, assim, que a blindagem ao PT e ao PSDB está sendo feita, eu não tenho dúvida, né? Não sei se a explicação convencerá, creio que não, mas é essa a explicação. Bom, ainda em discussão? Não, estou inscrito. Para discutir, né, deputado Paulo? Eu preciso contestar a deputada Janaína. Impressionante. Deputada, assim, a senhora tem razão. Eu votei favorável ao requerimento da deputada Mônica porque a senhora disse que era a favor. Talvez a senhora tenha me induzido ao erro. Como a senhora já foi induzida ao erro e votou sim num requerimento meu, eu jamais usei esse argumento para combater a sua postura, que a senhora votou a favor de convidar um empresário, que a senhora tinha uma outra linha. A senhora se lembra? Então, assim, eu talvez tenha sido induzido ao erro, porque a senhora falou que era favorável, eu achei que não havia a discussão anterior. Mas se a senhora quiser usar esse argumento, eu não tenho problema para rebatê-lo, porque nós estamos discutindo fake news. A senhora está discutindo ideologia. A senhora se pauta nessa CPI pela discussão ideológica, e não pela discussão de objeto. A senhora prefere fazer o ataque ao PT como uma acusação dessa, que o Lula era candidato, quando ele podia ainda ser candidato, porque não havia decisão contrária, para dizer que é fake news. Eu podia perguntar para a senhora, como é que a senhora, que não teve tempo de TV, que não gastou na campanha, alcançou 2 milhões de eleitores? É uma pergunta. Eu podia fazer. Eu não vou fazer. Desculpa, eu estou com a palavra. Eu respeitei a senhora. Presidente, muito obrigado. Aqui é assim, quando a gente está com a palavra, a gente tem que ser respeitado. A senhora não ganha... Presidente, eu vou parar de falar, porque é uma falta de respeito. A deputada não sabe respeitar o regimento. O senhor está sem som, deputado. Presidente. Eu vou pedir para que os colegas possam respeitar a palavra. Nesse momento está com a palavra o deputado Paulo Fiorilo, em discussão do requerimento 1. A deputada Janaína, na sequência, se inscreve e responde, continua a discussão. Devolvo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo. Muito obrigado, senhor presidente. Depois de 1 ano e 6 meses, a gente precisa entender como é que funciona o debate no parlamento. Quando um está com a palavra, o outro escuta. Eu escutei, ouvi a deputada me acusar, não falei nada, fiquei quieto. Agora, eu não posso rebater, eu não posso contestar. É impressionante. Então, eu queria terminar aqui, senhor presidente, dizendo o seguinte: eu tenho um foco nessa CPI. Se o foco incomoda a deputada, ela tem que dizer, porque, assim, quem produziu grandes fake news não fomos nós do PT, não fomos. Quem inventou mamadeira de piroca, quem inventou kit gay, não foi o PT. A senhora sabe, a senhora pode não querer reconhecer. Aliás, a senhora devia reconhecer, porque isso faz parte da história. E quando a gente, que teve a oportunidade de estudar, de refletir, de entender, a gente fala assim, puta, é verdade, tem erro, tem que reconhecer, vamos apurar. Agora, se é o debate só pelo debate, a gente faz qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa. Eu não faço isso. E vou reconhecer aqui publicamente, talvez não devesse ter votado o requerimento da deputada Mônica, porque a minha linha é outra. Depois que eu votei, eu não tive a coragem de fazer o que a senhora fez. Presidente, troca meu voto. Por quê? Porque eu já tinha votado. Eu reconheço o meu erro, eu não tenho problema. Até porque eu tenho foco. Foco tem produção de fake news? Quem pagou? Quem é que divulgou fake news nesse país?
Aliás, eu acho que a gente devia convidar alguns outros candidatos. A gente devia trazer o candidato a governador, Márcio França, para ele poder explicar se ele se sentiu ofendido pelas fake news. A gente devia trazer o Dória, para ele poder dizer se ele foi atingido por fake news. Eu não tenho nenhum problema, se for para discutir fake news, eu não protejo o PSDB. Eu não faço isso, diferente de alguns deputados que votam a favor do PSDB, das políticas que tiram direitos dos trabalhadores. Pergunte aos aposentados o que significou a reforma da Previdência para eles. Quem pagava 130 vai pagar 800 reais. Esse é o debate que nós vamos fazer com relação ao PSDB. Agora, se desfocar, não terá o meu voto. Não terá. E faço aqui o reconhecimento público. Errei, não devia ter votado na Mônica, mas jamais vou usar isso. Do mesmo jeito que eu jamais vou usar o argumento que a senhora votou para trazer um empresário. Por quê? Porque a senhora reconheceu, como eu estou reconhecendo. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, senhor presidente. Essa CPI ela precisa ter foco. Nós estamos patinando. E vou concluir. Se a gente não entrar no centro do debate, nós vamos ficar na periferia. E a periferia nos leva ao esgotamento, nos leva a não ter o foco necessário para esse debate. Então, eu queria deixar aqui essas observações, dizer que eu li o requerimento da deputada, e se a deputada trouxesse o fato da fake news, eu entenderia. Nesse caso específico, não trata de fake news, mas como a deputada tem tratado de coisas que não tem a ver com o foco daqui, vamos para a votação, não tem problema. Ainda em discussão, vou passar a palavra à deputada Janaína Pascoal, com a palavra para discutir. É só uma ponderação. Caso o deputado Paulo entenda que seria importante ouvir o candidato a governador, né, o senhor Márcio França, e o atual governador, o senhor João Dória, eu votarei favoravelmente. Se ele entender que precisamos ouvir, além do candidato do PT, também os candidatos dos outros, para que eles digam se sentiram de alguma maneira ofendidos, eu votarei favoravelmente, porque é São Paulo, né? A rigor, nós temos que investigar São Paulo. Obrigada, presidente. Bom, encerrada a discussão aqui, passaremos então à deliberação do item 1 da nossa pauta. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Carla Morando? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Voto favorável, presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto não, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Voto sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Tiago Auríquio? Deputado Tiago Auríquio. De qualquer forma, está aprovado o requerimento. Eu tenho itens para a ciência aqui, mas me informa a assessoria que não é necessário que a gente faça a leitura. São respostas, né, das plataformas Facebook, WhatsApp, em relação aos requerimentos que nós havíamos solicitado e foram aprovados sobre algumas respostas, alguns documentos, então também sobre a fala do senhor Dário Durigan e outras coisas mais estão à disposição já da CPI, então aqueles que quiserem participar, ter acesso a esses documentos, está conosco aqui através do Celino, da Beth, que são os assessores da CPI. É só a assessoria de vocês fazerem contato, pedirem a cópia que a gente está disponibilizando. Da mesma forma, com relação aqui a outros ofícios do Procurador-Geral de Justiça e também da presidência da Assembleia Legislativa. Eu vou pedir só uma outra questão que para concluir, e acho que nesse sentido fica mais claro e talvez eventualmente evite as discussões, que os requerimentos daqui para frente, que a gente possa trazer o nexo causal. Eu falei sobre isso em alguns momentos e tal, o porquê da pessoa estar convidando fulano ou pedindo informações de ciclano. Se no próprio requerimento tiver isso bem explícito, a gente pode eventualmente evitar algumas discussões. Né? E para isso eu peço a contribuição dos colegas aqui, para que no próprio requerimento, nos novos requerimentos daqui para frente,
que a gente possa apresentar um nexo causal ligado às fake news de 2018. Ok? Não sei se o deputado Nery, deputado Nery, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu acho que é bom deixar claro para a população, até porque a população que nos assiste, e eu, desde o início da CPI, eu fui sincero em dizer que serei isento, né, no relatório, e vou acatar os pedidos de todos os deputados. Mas nós precisamos deixar claro à população que essa CPI, ela não está à caça, pelo menos da minha parte, não está à caça de ninguém, ou de um lado ou de outro. O que nós estamos falando aqui, o que nós estamos relatando, o que nós estamos decidindo, vai muito além de apontar um lado ou o outro. Nós estamos falando da possibilidade do cidadão ter a liberdade de se expressar. Nós estamos falando que pode ser criada uma legislação que impeça um cidadão de se expressar. É claro que eu já coloquei nessa CPI exemplos que levaram pessoas à morte por causa de um fake news. Mas nós temos a responsabilidade nessa CPI de cuidar de um bem constitucional que ele é uma relíquia para a população brasileira, que ele é uma relíquia para o cidadão, que é a sua liberdade de expressão. Mas também temos a responsabilidade de tentar criar mecanismo para coibir alguma mensagem falsa que pode levar uma pessoa à morte ou a reputação dessa pessoa de outra pessoa, de forma a acabar com sua vida pública ou com a sua vida pessoal. Então, a ideologia nessa CPI não é o foco dos trabalhos. Ouvir as pessoas envolvidas, ouvir as pessoas que possam trazer informações é importante. Eu já votei contra requerimento que chama empresário, mas eu votei a favor de um outro empresário que era publicitário. Esse sim poderia nos dar alguma informação. O que eu vejo é que essa CPI, o centro dela, o foco dela, não é buscar um culpado ou buscar quem fez ou quem recebeu, mas, com toda certeza, transmitir ao povo paulista que um trabalho de mensagem responsável é a melhor coisa. Ter caráter e ter uma personalidade honesta, mesmo que seja numa mensagem do WhatsApp, é a melhor coisa para o cidadão e para o político. O que nós precisamos buscar nessa CPI, presidente, é a verdadeira noção do que o povo brasileiro possa falar ou não. O que nós precisamos buscar nessa CPI é o que nós lutamos a vida inteira para ter: a liberdade de criticar um ator político, a liberdade de se expressar. Essa é a minha opinião e isso que eu venho trazer à tona, e espero que os deputados me compreendam dessa fala minha, porque é o que eu vejo nessa CPI. Qual será o resultado dela? Nós vamos, de certa forma, impedir que a população se expresse? Nós vamos estar colocando fatos ideológicos e reprimir um lado ou outro? Não. Todos nós somos criticados diariamente, por um lado, pelo outro, de um fato ou de outro, né? Então, querer apontar a direita por fazer fake news é a mesma coisa de olhar para o espelho, porque a esquerda também utilizou, isso não sou eu que falei, o próprio deputado federal Alexandre Leite falou, e vice-versa, não adianta apontar a esquerda, porque a direita vai estar apontando para o espelho, porque a própria direita também utilizou. O que nós precisamos realmente é entrar num consenso para descobrir até onde nós vamos calar a população. Essa é a minha maior preocupação nessa CPI, principalmente que está correndo a nível federal. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Nery. Dessa maneira, se não tiver mais ninguém inscrito, eu vou concluir aqui a nossa reunião e quero
novamente lembrar que na próxima quinta-feira, às 10 horas, nós já temos a confirmação do ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, para as 10 horas da manhã. Então, solicito que todos os deputados possam estar atentos a isso. A gente vai se falando pelo grupo de WhatsApp ou pessoalmente, se for o caso. Lembro também que, no caso, quem quiser apresentar requerimentos até terça-feira, caso contrário, eu não consigo pautar para a sessão da quinta-feira, ok? Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo um ótimo dia a todos. Muito obrigado.